Olha, hoje, 23 de maio de 2025, a gente recebeu uma notícia bem impactante, né? O falecimento do Sebastião Salgado, aos 81 anos. Uma figura, poxa, gigante. Uma perda imensa, sem dúvida. Um nome reconhecido no mundo todo. Exato. E para a gente entender um pouco mais, não só o artista, mas o legado como um todo, a gente tem aqui material do G1 e também do jornal O Tempo. Sim, são boas fontes para a gente explorar essa trajetória. A ideia é mergulhar não só no fotógrafo das imagens PIB, que todo mundo conhece, mas também nesse lado talvez menos falado, né? O do compromisso ambiental dele, do Instituto Terra. Vamos tentar desempacotar isso. Com certeza. É uma história com muitas camadas. Bom, começando pelo fotógrafo, mineiro de Aimorés. O G1 fala que ele era mestre em retratar a alma humana e o planeta. E é verdade, né? As fotos dele... De uma força absurda. Total. A gente pensa logo na Serra Pelada, aquela cena, parece um formigueiro. Ou nos projetos maiores, tipo Trabalhadores, Êxodos. Rodaram o planeta. Projetos de fôlego mesmo. Documentando a condição humana. E o curioso é que ele nem começou na fotografia, né? Veio da economia. Só em 1973 que a fotografia o pegou de vez, digamos assim. É verdade. E quando pegou, foi para valer. O G1 mesmo o define como um dos fotógrafos mais importantes do mundo. Não é pouca coisa. De jeito nenhum. E olha, a causa da morte, segundo as notícias, parece ligada às sequelas de malária, uma doença que ele contraiu lá atrás na Indonésia. Nossa! É. Ele até já tinha anunciado em 2024 que ia parar com o trabalho de campo. O corpo sentindo o peso das décadas viajando, né? Carregando equipamento. Imagino. Décadas nisso. E o reconhecimento oficial veio, né? Muitos prêmios. Muitos. Comenda da Ordem do Rio Branco aqui, membro da Academia de Belas Artes, lá na França, embaixador da Boa Vontade da Unicef, vários títulos que mostram o peso do trabalho dele. Mas aí tem o outro lado que eu acho fascinante. Essa volta para Aimorés, para Minas, a ação concreta, né? Sim, isso é muito forte. O jornal O Tempo conta essa história. De quando ele e a Lélia Wanik, a esposa que é super importante nisso tudo... Fundamental. Parceiro em tudo. Pois é, eles receberam a Fazenda Bulcão de volta da família dele, lá por 1998, e encontraram a terra, assim, bem degradada. Exato. E aí vem a virada de chave, né? Em vez de só lamentar o estado da fazenda, eles decidiram fazer algo. Começaram a replantar. Um trabalho de formiguinha no começo, imagino. Que virou gigante. O Tempo fala em mais de 2 milhões de mudas plantadas. Espécies nativas da Mata Atlântica. É literalmente criar um oásis verde, como a reportagem chama, numa área que estava, sabe, bem castigada. 2 milhões... É impressionante pensar nessa escala. E isso não ficou só ali na fazenda, né? Virou algo maior. Exatamente. Essa experiência na Bucão foi o embrião, a semente do Instituto Terra, fundado ali mesmo, em 98. Os dois artigos mencionam isso. Ah, entendi. Então o Instituto nasceu dessa experiência prática. Exatamente. Pegaram o que aprenderam ali e, bom, expandiram a missão. O Tempo explica bem. O objetivo é usar esse conhecimento de restauração para atuar numa escala maior. Revitalizar a bacia do Rio Doce, que a gente sabe como sofreu. Sim, demais. Recuperar nascentes, fazer educação ambiental com o pessoal da região, apoiar um desenvolvimento rural que seja sustentável. É um projeto bem amplo. Nossa. O próprio Instituto Terra, numa declaração que o G1 cita, diz que Salgado e Lélia semearam esperança onde havia devastação. Acho que isso resume bem. É um legado ambiental muito concreto. Fico pensando muito nessa ligação. O cara que rodou o mundo fotografando conflitos, migrações, trabalho pesado. Mas também a natureza bruta, lá no projeto Gênesis, por exemplo. Sim, as duas pontas. Será que foi por ter visto tanto impacto humano tão de perto pela lente que ele sentiu essa urgência de agir, de ir lá e plantar a árvore, literalmente? Olha, eu acho que essa leitura faz todo sentido. A fotografia dele, como ele mesmo dizia e o G1 lembrou, era um espelho da sociedade. Uhum. Mas talvez só mostrar, só espelhar, em algum momento não bastou mais para ele. O Instituto Terra mostra essa coerência, não é só apontar o problema, mas é ser parte da solução. Entendi. A arte e a ação se complementando. Exato. A sensibilidade do artista encontrou um caminho na ação prática, na regeneração,
Uma coisa parece que alimentou a outra, sabe? Criou um ciclo. O olhar e o fazer juntos. Então, resumindo um pouco, a gente perdeu um mestre da fotografia. Claro, as imagens dele ficam, vão continuar falando com a gente, mas o legado é duplo, né? Eu vejo assim também. Não é só o arquivo fotográfico, é também aquela floresta em Aimorés, é o trabalho do Instituto que continua. Talvez não sejam duas coisas separadas, mas duas faces da mesma moeda. Um olhar profundo para o mundo e uma ação para tentar melhorá-lo. Perfeito. E essa integração na vida do Salgado, essa trajetória toda, deixa a gente pensando, né? Isso levanta uma questão importante. Qual seria? Como é que a gente pode conectar o que a gente vê, o que a gente entende dos desafios de hoje, principalmente os ambientais? Como conectar isso com ações reais, sabe? Para enfrentar esses problemas. Como ir além do diagnóstico? Isso. O exemplo dele talvez seja um convite. Um convite para a gente diminuir essa distância entre ser testemunha e ser agente de transformação. Mostra o potencial enorme que existe na iniciativa, seja individual, seja coletiva, de não só documentar o mundo, mas também de ajudar a regenerar. É algo para a gente refletir.